Então, amiguinhos, dando prosseguimento, né, a gente tem essa questão aqui da perseguição aos judeus. E aí é um episódio, né, um capítulo à parte, né, na história da Alemanha nazista, porque, primeira coisa, vai ser criado em 1935 um conjunto de leis, são 3 leis, que juntas vão ficar chamadas de Leis de Nuremberg. Essas 3 leis davam sentido jurídico, né, uma judicialização ao princípio do Hitler de perseguição, de antissemitismo, né, de perseguição aos judeus. E aí os judeus vão ser perseguidos, a segregação racial, né, a separação, inclusive, né, de negros, né, de raças para eles, assim ditas, inferiores, que não pertencentes à raça ariana, né, além da segregação racial, a proibição da união matrimonial, da coabitação, de relações sexuais, né, de qualquer outro tipo de relacionamento do povo alemão, do povo ariano com o povo semita e com o povo judeu, tá? Então, essas leis em síntese colocavam isso. E vai ter também a chamada Noite dos Cristais, né? Perdão, que vai ser em 1938, né, vai ser um episódio, né, na verdade, antes do episódio, do ato em si, existia um programa, né, um programa organizado pelos nazistas contra os judeus, e cuja resultado desse programa já tinha sido as próprias leis de Nuremberg. E aí vai ter um ato específico de violência organizado em alta escala, né, e aí dá início ao aprisionamento em massa de judeus e a colocação deles em campos de concentração. O resultado disso a gente já sabe, você já sabe. Né? A própria imagem de fundo aqui dos meus slides já traz ela como resultado. Né? Morte de milhões e milhões de judeus, tanto já nesse período aí, internamente na Alemanha, e principalmente na Segunda Guerra, né? Enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo, os campos de concentração estavam a todo vapor. E aí os judeus sendo mortos, sendo mutilados, né, os maiores crimes contra toda a humanidade que já foi feito na história. Tristemente, dói, né, é muito dolorido falar disso, mas a gente precisa falar. Precisa falar porque a gente não pode esquecer. Inclusive, a Alemanha criou o Museu, né, do Holocausto, para que essa história ela não seja esquecida. E também a busca do espaço vital. Começa agora, a partir de 1938, o expansionismo do Hitler, né, tentando anexar territórios, invadindo territórios, começa pela Áustria, né, também Polônia, e a Polônia vai ser a gota d'água, né, que aí desencandeia a Segunda Guerra. A gente vai estudar a Segunda Guerra e daí a gente vai entender o porquê, a continuidade desse processo. A história é contínua e a gente entende a partir da Segunda Guerra em que, inclusive, a União Soviética vai se juntar com os Estados Unidos, né, o socialismo e o liberalismo vão ter que dar as mãos para poder derrotar esse inimigo maior contra a humanidade, que é o nazismo. Tá? Aqui eu trouxe algumas fotos, né, para vocês darem uma observada, né, principalmente nessa questão dos eventos públicos e militares que eram realizados na Alemanha, realizados pelo Hitler, né, do militarismo, do nacionalismo, desses símbolos, especificamente da suástica, colocado o tempo todo, né, em torno dele. Ele sempre como centro das atenções, da admiração, do fanatismo, essa coisa toda. Eventos públicos diversos, né, sempre com hasteamento da bandeira da suástica, né, fileiramento, militarismo sempre enraigado, né, são essas as fotos. A própria suástica representada a partir desse ato militar, né, e celebração, né, então eles valorizavam isso para dar essa verberizada, dar essa generalizada para toda a sociedade do poder, né, que tinha nas mãos, né, a associação com o Mussolini, né, com a
com a Itália, né, com os seus aliados, né, precisaria ser fascista para ser aliado de um líder nazista. Então a gente observa isso. E aí, infelizmente, a gente está falando de Itália, falamos de Alemanha, mas o fascismo não se restringe, o nazismo sim, à Alemanha, mas o fascismo não se restringe apenas à Itália. Vários outros países desenvolveram, tristemente dizer isso, mas desenvolveram o fascismo. E um desses países é a Espanha. A partir de 1936 ocorre lá uma guerra civil, né, até 1939, em que as forças republicanas, né, do poder lá, vamos dizer que atual, né, vão ter que lutar contra essas novas forças do fascismo, né. A República Espanhola, né, e aí grupos de liberais, de socialistas e republicanos se unem para tentar derrotar esse inimigo maior, que vai ser apoiado por quem? Pelo latifúndio, né, os grandes proprietários, pela Igreja Católica, Santa Igreja Católica, santa entre aspas, né, e o Exército, formando esse processo de alianças, né, tradicionais, conservadoras, aliando-se aos fascistas e também aos monarquistas, que não viam a República com bons olhos, aí os monarquistas também se aliam com os fascistas e com essas forças tradicionais conservadoras. E aí nós temos a ascensão ao poder de um fascínora, né, de um fascista fascínora, que é o Francisco Franco. Antes de finalizar, falando de Portugal e Brasil, eu queria só mostrar uma coisinha para vocês. Então, eu quero mostrar para vocês um texto, um artigo, né, que foi produzido por um historiador espanhol que faz justamente esse trabalho hoje não, já há alguns anos, o artigo chama-se Memória Histórica na Espanha, a localização física, o reconhecimento, a homenagem aos desaparecidos na guerra e pós-guerra civil espanhola, né, em Espanha. Então, acho que na página 23, se não me engano, vai ter essa parte final justamente da pesquisa, né, das escavações arqueológicas e isso. A memória histórica em Espanha, a localização física, o reconhecimento e a homenagem aos desaparecidos. Então, a partir daqui, está sendo feito por uma associação de memória histórica, né, que junta arqueólogos, historiadores, né, que estão fazendo escavações em fossas, em locais onde provavelmente os desaparecidos da guerra civil, né, tanto socialistas, liberais, republicanos, que foram mortos, né, pelo franquismo, né, durante a guerra e depois pelo franquismo, pelo fascínio do Francisco Franco. Então, famílias inteiras que até hoje não conseguiram enterrar, não conseguiram saber o destino, né, dos corpos, restos mortais de seus familiares. Então, é feito lá um processo de escavação, né, de fossas comuns que são encontradas dezenas de pessoas que foram vítimas, né, desse processo do fascismo lá, né. Então, é feito um DNA, é feito reconhecimento, certidão de óbito, e é feito DNA com o familiar vivo, claro, e as pessoas podem, até hoje, né, felizmente, mas hoje, infelizmente somente hoje, né, mas felizmente poderem sepultar e dar um desfecho digno para os seus familiares. Esse processo é feito lá e esse historiador aqui ele participou já de diversos projetos da arqueologia, da história, fazendo essas escavações, né, esse trabalho de reconhecimento. Então, esse é o processo do fascismo, né, no caso espanhol, e a gente tem o fascismo não apenas na Espanha, né, mas tivemos também em Portugal, com Antônio de Oliveira Salazar, né, e foi também fascínora, né, que implantou medidas do fascismo e um regime, né, ditatorial fascista em Portugal. O livro de vocês tem um tópico falando especificamente de Portugal nesse período. E o Brasil, né, com Getúlio Vargas, não podemos esquecer, a gente vai estudar o getulismo, vai estudar a Era Vargas, a gente vai chegar a entender isso. Mas no Brasil a gente tem também, no Estado Novo, né, de Vargas, a adoção de medidas do
do fascismo, né? De seguir o Benito Mussolini, né, aos programas radiofônicos que vão ser criados, inclusive a Voz do Brasil, que é um programa de rádio nacional para divulgar a coisa do governo, as obras, os feitos do governo, né, o uso da propaganda em massa, né, da repressão, da coerção dos sindicatos, uma série de medidas que vão sendo tomadas pelo Vargas nesse período final aí do Estado Novo, que remetem ao fascismo, né? E Polônia, Áustria, diversos países que vão ser integrados por essa ideologia, né, ou por adequação, ou por anexação mesmo, né, por domínio, por invasão, passam a ter cartas fascistas, né? Inclusive a do Brasil, né, do Vargas, é inspirada na Polônia, né, na Polaca, que é chamada Carta Constitucional Fascista da Polônia, tá, gente? Então a gente pergunta, né, é um fim, a gente tem um fim disso, ou até hoje a gente ainda tem esses requisitos? A história é isso, a história é uma continuidade, é idas e voltas, é um movimento ondular, né? E aí a gente precisa entendê-la, né, para que os discursos do presente não nos comprem, para que as mentiras contadas 100 vezes, como o Joseph fazia lá, como o ministro nazista fazia, não nos compra, não nos comprem, né? As mentiras contadas como verdade e a gente sai por aí dizendo que é verdade sem ser. A gente precisa entender, compreender e estudar, né, para que a história não se repita. Precisa ser lembrado? Precisa. Mesmo sendo uma dura e triste, né, e dura mesmo história mundial, mas a gente precisa estudar, a gente precisa compreender. Então, da minha parte é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer por ser professor de vocês e dizer que a gente vai conversando. Tem um filme, né, que eu quero que eu quero não, que é obrigatório, vocês vão assistir, Os Meninos que Enganavam os Nazistas, e aí eu vou passar um questionário, uma atividade sobre o conteúdo e uma questão ou duas questões especificamente sobre o filme, tá certo? Eu vou disponibilizar o filme junto com essas videoaulas, junto com esses slides também em PDF. E, claro, a atividade que também será postada. Tá bom? Um grande abraço, cheiro no coração de vocês.